que é importante a gente entender primeiro? O que são suportes e resistências, tá? O que são suportes e resistências? Suportes e resistências nada mais são do que regiões onde o preço ele tem dificuldade para ultrapassar. Quando a gente fala de suporte, a gente está falando de quando o preço está em queda e ele tem dificuldade para ultrapassar aquela região. É uma região que ele já foi testada anteriormente no passado e ele tem uma dificuldade para passar. Ali é uma região que o preço tende a retornar, tende a fazer um pullback naquela região. Tá? Muitos investidores, quando o preço chega numa região forte de suporte, eles tendem a comprar. Isso é um conceito muito básico. Resistência da mesma forma, tá? É mais uma região que o preço tem dificuldade para passar, só que é o contrário. Quando o preço está subindo, muitos investidores lá naquela região estão dispostos a vender, porque sabem, historicamente, olhando para trás do gráfico, que ali é uma região muito forte de resistência, né? Uma região que o preço ele tende a voltar, tende a fazer um pullback. Tá? Então, contextualizando, suportes e resistências são regiões importantes que por muitas vezes são consideradas pontos de reversão ou mesmo alvos para determinadas operações. Muitas pessoas entendem que ali tem uma resistência importante e tendem a esticar suas operações até lá para realizar suas posições. Outras pessoas, como nós da GT, esperamos o preço chegar nessas regiões importantes para poder buscar um pullback, esperar o teste nessas regiões, para que a gente consiga buscar ali alguns pontos importantes nessa região de resistência ou na região de suporte, tá? E eu até coloquei aqui abaixo que eu quero exemplificar para vocês, né? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro desenhando aqui o que são suportes e resistências e depois eu vou mostrar para vocês ali no meu gráfico, tá? Alguns exemplos do que são suportes e resistências. Então vamos lá para a parte prática, a parte mais interessante no meu ponto de vista. Bom, primeiro eu vou traçar duas linhas aqui, tá? Uma linha que o preço ele tem a dificuldade para passar, essa linha aqui abaixo é uma linha... Opa. Essa linha aqui, a linha de baixo, ela é uma linha que teoricamente o preço tem dificuldade para passar, tá? É um suporte. Essa linha aqui acima é uma linha que o preço pode vir a ter uma dificuldade para passar, a gente pode considerar lá uma resistência. Então o preço, ele tende a trabalhar dentro dessas linhas assim, ó. Ele tende a trabalhar testando essas regiões, tá? Ele faz vários movimentos dentro dessa região. Então, todas as vezes que o preço, ele está trabalhando aqui e ele chega até essa região e tem dificuldade para passar e retorna, essa aqui é uma região que a gente pode considerar de região de resistência. Da mesma forma, se o preço está trabalhando aqui e ele chega até essa região aqui de baixo, ele tem uma dificuldade para passar, essa região aqui de baixo, ela é uma região considerada uma região de suporte, tá? E eu vou exemplificar isso um pouco melhor para vocês, tá? A partir do meu gráfico aqui no Trade. Eu estou no gráfico aqui do dólar futuro, dólar cheio, tá? E efetivamente, o primeiro ponto para você conseguir identificar pontos importantes de suportes e resistências é você olhar para trás do gráfico, tá? Então eu tô aqui no gráfico diário e o que eu tô fazendo? Eu tô tirando o zoom do gráfico para poder exemplificar um pouco melhor para vocês onde que o preço ele tem dificuldade para passar, tá? Então vamos juntos aqui observar isso, tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó. Perceba, essas aqui são as movimentações do preço, as movimentações do mercado com o passar do tempo, tá? Então deixa eu ponderar isso aqui para você, ó. Essas aqui são as movimentações do mercado com o passar do tempo. Aqui a gente tem o horizonte de tempo, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, enfim. Conforme o preço ele vai se movimentando aqui nessa linha horizontal, a gente tem um horizonte de tempo aqui embaixo. Então, com o passar do tempo, você percebe que tem regiões que o preço tem dificuldade para passar. Tá? E onde estão essas regiões? Onde elas estão sinalizadas aqui? Vamos pegar aqui essa linha para poder sinalizar isso melhor para vocês. Ó, perceba, o preço, durante esse período aqui de janeiro para cá, de janeiro de 2020 para cá, na realidade, perceba que ele fez vários movimentos, ó, mas ele, por si só, teve uma dificuldade de passar dessa região aqui de cima, ó, dessa região aqui de cima, dessa região aqui de cima. O que é essa região? Essa região é uma região de resistência, tá? Então, se a gente até descer, ela não é uma região, não é uma linha, é efetivamente uma região. Então, eu preciso considerar fazer outras marcações, tá? Eu não preciso considerar isso uma região, um ponto exato de resistência. Eu estou considerando aqui uma região de resistência. Então, o que acontece? Vou dar um zoom aqui para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Você percebe claramente que o preço ele tem dificuldade para passar, né?
Você consegue observar, ó, ele parou aqui em abril de 2020, perto de maio de 2020, ele chegou até aqui, ele parou aqui entre outubro e novembro de 2020, ele subiu também e veio até aqui perto de fevereiro e março de 2020, ele chegou até próximo dessa região, então perceba, aqui é uma região muito forte de resistência, tá? Isso é muito importante porque nós da GT esperamos, dentro de algumas das nossas estratégias, né? Vou até citar uma delas aqui, eu vou explicar e vou contextualizar lá na frente. A gente espera que o preço ele chegue até essa região, né? Uma região forte de resistência, ou uma das regiões fortes de resistência, para a gente buscar um pullback, tá? Então isso é muito importante para você conseguir entender que essa é uma região forte que o preço ele tem dificuldade para passar, como eu ponderei para vocês. E o que seria uma região de suporte? Da mesma forma, só que ao contrário, uma região que o preço ele tem dificuldade para passar quando o preço está em queda. Então a gente acabou de trazer um exemplo aqui de resistência quando o preço está subindo e ele tem dificuldade para passar aqui dessa região aqui de cima. Da mesma forma, a gente tem umas regiões aqui embaixo que o preço também tem dificuldade para passar, né? Ó, perceba, o preço ele teve dificuldade para passar dessa região aqui. Então aqui é o quê? Aqui é uma região de suporte. Historicamente, se você olhar para trás, você vai ver que o preço ele chegou a testar várias vezes essa região, mas ele não ultrapassou. Então são regiões o quê? Importantes para você esperar para poder fazer uma compra. Regiões em que o preço ele tende a voltar. Então muitas vezes a gente espera o preço chegar até regiões de suporte para poder fazer uma compra, tá? Então isso é muito importante para você poder entender contextualmente onde a gente está inserido dentro do mercado, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma